essa videoaula, tá? Pessoal, assuntozinho fácil, sexto ano, mas também serve para qualquer série, até mesmo o ensino médio, tá? Pessoal, sobre resíduos sólidos. Resíduos sólidos nada mais é do que o resíduo que todos nós liberamos na natureza quando consumimos algum tipo de produto, certo? Por exemplo, você compra um celular e o celular vem na embalagem. Essa embalagem a gente vai descartar ela no lixo. Esse descarte é considerado resíduo sólido, tá? Vê só, primeira coisa que a gente tem que saber, alguns principais tópicos. Vê só, é necessário a gente ter o conhecimento básico da origem e classificação dos resíduos sólidos, o ciclo dos resíduos, a destinação, ou seja, para onde a gente pode mandar esses resíduos, e os 5 R's da reciclagem, tá? Consequentemente, a gente vai saber, após os 5 R's da reciclagem, saber a separação dos resíduos sólidos, tá? E 3 coisinhas bem legais. Tem outras, mas essas são as mais básicas, que é compostagem, incineração e lixo eletrônico, tá? Vê só. Primeira coisa, origem. Origem e classificação, a gente vai chegar no mesmo ponto, tá? Por exemplo, os resíduos, eles podem ser domésticos, industriais, agrícolas, hospitalares e comerciais, certo? É basicamente onde foi feito aquele resíduo, tá? Por exemplo, esse piloto aqui, ele foi feito na indústria. E o que sobrou desse piloto para ele ser feito é considerado lixo industrial, resíduo industrial. Agora, a partir do momento que eu adquiro ele e quando ele acaba eu jogo ele fora, aí sim é um resíduo doméstico, tá? E claro, a tinta que está aqui dentro ela é tóxica, então também pode ser considerado um resíduo tóxico, tá? Possui uma toxicidade baixa, mas mesmo assim é tóxico. Agora, claro, né, pessoal? O ideal é que esse piloto seja recarregável, tá? Porque na verdade todos os pilotos podem ser recarregáveis. É só abrir ele, a tampa aqui em cima e colocar tinta para reusar ele, certinho? Vamos lá. Outro ponto aqui, ó, ciclo de resíduos sólidos. Ciclo é o tempo e o período que cada produto leva desde a sua origem até o seu final, certo? Por exemplo, para qualquer produto ser feito, ele tem que ter uma matéria-prima. É daí que começa o ciclo de um resíduo, tá? É na sua fabricação. Primeiro, é retirado da natureza a matéria-prima. Após isso, é mandado para a indústria para ele ser confeccionado e ser fabricado. Posteriormente, depois que ele é fabricado, ele é mandado para os armazéns, também chamado de estoque, para ser guardado em grande quantidade. Depois disso, é mandado para as lojas. Depois das lojas, vai vir para nós, que somos os consumidores. E logo após a gente usar esses materiais são descartados na natureza. É aí que mora o problema. Porque em vez de ser descartado na natureza, esses elementos, esses restos de materiais, os resíduos, no caso que a gente está estudando, eles poderiam servir para novamente se transformar em matéria-prima. Essa seria a ideia de um ciclo perfeito. O problema é que 99% dos materiais que a população usa, não só a população brasileira não, mas a população mundial usa, não volta para virar matéria-prima, e sim é descartada no lixo. Aí é que mora o problema, entendeu? Vamos lá, falando de destinação, a gente vai vir para o próximo tópico, que é destinação. Basicamente, existem 3 possíveis lugares para destinação dos resíduos sólidos. O primeiro dele, o mais comum, infelizmente, que é o lixão, aterro controlado e aterro sanitário. Basicamente, lixão, como vocês estão vendo na figura aí, simplesmente é um terreno aberto que os caminhões jogam lixo lá e depois fica à mercê dos catadores de lixo e animais. E com isso também fica infiltrando os lençóis freáticos no subsolo, certinho? Outra opção seria o aterro controlado. Só que o aterro controlado ele é igual a um lixão. A diferença é que todo lixo ele é aterrado depois, mas ele continua proliferando doenças através do chorume que pode infiltrar o solo e o subsolo e consequentemente os lençóis freáticos. E por fim, tem a melhor opção de todas, porém ela é mais cara, mas ela é cara no presente momento, mas no futuro seria a melhor solução, que são os aterros sanitários. Os aterros sanitários, como vocês estão vendo nas fotos aí, ó, são cavidades, do tamanho de um campo de futebol, 2, 3 campos de futebol, e conseguem durar mais ou menos 20 anos, de 10 a 20 anos, vai depender do tamanho
do aterro sanitário e também da demanda de lixo que vem das cidades, tá? Que no aterro sanitário existe uma camada, pode ser de cimento, concreto, pode ser de PVC e pode ser também de geomanta, tá? Que não deixa o chorume infiltrar nos lençóis freáticos. E sim, esse chorume ele é reaproveitado nas indústrias como combustível. E também o gás metano, que é o principal gás liberado nos lixões, aterros controlados e aterros sanitários. Esses gases podem ser utilizados como gás de cozinha, tá? Seria uma ótima opção. Lembrando, pessoal, o ideal é reciclar o máximo possível para poder sim ir para os aterros sanitários apenas o que a gente chama de lixo, porque lixo, na verdade, é tudo aquilo que não tem como mais ser reutilizado. São pouquíssimas coisas. A gente vai ver mais para frente, certinho? Outra coisinha aqui, ó, os 5 R's da reciclagem, que são repensar, reduzir, reutilizar, reciclar e o principal, recusar, certinho? Então fica um pouco misturado, mas a ordem aqui não tem tanta importância não, tá? Mas o ideal é repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar, tá? Lembrando que cada um tem significado. Por exemplo, repensar. Devemos repensar todas as nossas atitudes. Isso é coisa bem simples, só que na prática, algumas pessoas ainda adquirem resistência. O próximo R é o recusar. Por exemplo, você vai comprar qualquer produto no supermercado, por exemplo. Você vai comprar um pacote de biscoito ou um pacote de leite. Não é necessário uma sacola plástica para trazer esse material. Você pode trazer na sua bolsa ou simplesmente na mão. Certo? Não precisa de uma sacola plástica, ou seja, vai ser uma sacola plástica média no mundo fabricada, tá? O próximo R é o reduzir, ou seja, nós podemos reduzir tudo que consumimos, reduzir principalmente a quantidade de lixo, tá? O outro é o reaproveitamento, ou seja, em relação aqui ao piloto que eu dei o exemplo, tá? Esse piloto, em vez de eu comprar outro quando ele acabar, eu posso reutilizar. Como? Só colocar tinta nele. Eu vou deixar de comprar outro. Isso financeiramente é melhor e ecologicamente também, certo? E o próximo é reciclar. Só que detalhe, reciclar não é tão simples. Reciclar é quando a gente muda a configuração física e química do material. Por exemplo, eu posso pegar várias garrafas PETs, usar no processo de fabricação novamente do plástico para fazer outras garrafas PET ou outros materiais plásticos, tá? Então reciclar é quando você pega o material, muda a configuração química dele ou física para fazer novos materiais, certinho? Vamos fazer a comparação da garrafa PET. Quando você pega uma garrafa PET e parte ela no meio para fazer um vaso de planta, por exemplo, isso, pessoal, não é reciclagem. Isso é apenas uma reutilização. Claro, isso é perfeito, porque vai deixar de jogar uma garrafa PET num planeta, na natureza. Agora, quando você, por exemplo, pega várias garrafas, manda ela para a indústria de reciclagem, ela derrete esse plástico vira móveis, por exemplo, cadeiras escolares, móveis para um tecido de cozinha, esses materiais estão sendo reciclados, certinho? Super fácil. Vê só. Outra coisinha aqui, ó, separação de resíduos, que são as famosas lixeirinhas coloridas. O ideal, pessoal, é que essa separação de lixo seja feita em cada residência, tá? Porque quando esse material chegar na indústria da reciclagem, um galpão, por exemplo, como uma cooperativa, já vai chegar separado, tá? Primeira coisa, tem que separar o lixo molhado do lixo seco. No lixo seco você pode separar papelão para um lado, plástico para o outro, vidro para um outro, metal em outro, tá? Plástico em outro e assim vai. E aqui eu trouxe alguns exemplos práticos que podem ajudar no ciclo de resíduos. A compostagem, que simplesmente é pegar materiais orgânicos, como o resto de alimentos da cozinha, cascas, verduras, tá? Frutas, e fazer compostagem, que é a adubação do solo. Isso aí vai deixar o solo fértil para poder plantar, certinho? A incineração, pessoal, não é muito legal para a atmosfera não, tá? A incineração é a queima do lixo. Só que detalhe, alguns resíduos devem obrigatoriamente ser incinerados, como é, por exemplo, o caso do resíduo hospitalar, tá? E alguns produtos de contrabando, dependendo de sua origem, se forem medicamentos, eles devem ser incinerados. Só que detalhe, não é incinerado em qualquer lugar não, tá?
são em galpões específicos com caldeiras, e essa fumaça, essa térmica, ela pode servir de energia. No caso é a própria energia térmica, tá? Outra coisinha bem legal é em relação ao lixo eletrônico, que hoje em dia, com o avanço da tecnologia, esse avanço traz benefícios, mas também traz malefícios, como é o caso do descarte dos celulares, tá? E baterias, que é só um exemplo, mas também tem computadores, tem materiais eletrônicos e enfim, certo? Esses materiais, primeira coisa, eles podem ser reutilizados. Pode, por exemplo, pegar uma carcaça de computador, tirar as peças para poder consertar outro computador, certinho? E jamais ficar brincando com pilhas e baterias, porque dentro das pilhas e baterias tem um líquido. Basicamente esse líquido é feito de lítio, é um elemento químico, só que ele é bastante tóxico, tá? Pode ser cancerígeno e é perigoso. O ideal não é ficar brincando com pilhas de baterias não, tá? O ideal é levar para uma indústria de reciclagem. Geralmente nos shopping centers tem umas lixeiras específicas para determinado tipo de lixo eletrônico, certinho, pessoal? Então se liga nesses pontos: origem, ciclo, destinação, os 5 R's da reciclagem, separação de resíduos, compostagem, incineração e lixo eletrônico. Certinho? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, tá? Tchauzinho para vocês, aula bem curtinha de hoje. Bye, bye.